Deus tem algo maravilhoso para você que está aqui, para você que está na sua casa. Deus colocou no meu coração e o tema da palavra dessa noite é sétimo sinal. Eu tenho dito que Deus tem mandado, orientado a gente estar atentos aos sinais. Tem pessoas que eu tinha colocado no Instagram, tinha colocado o tema da mensagem. Opa, vai ser Apocalipse, pastor. O pessoal está louco para Apocalipse, pastor Paulo. Eu falei, não é Apocalipse, mas esse sétimo sinal é uma preparação para um tempo novo que Deus tem para você. Eu creio e eu vou chamar esse sétimo sinal do milagre perfeito. E esse milagre perfeito Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. E pensando sobre isso, eu comecei a pensar no número 7. Eu falei, por que o sétimo milagre? Por falar nisso, abra sua Bíblia no Evangelho de João, deixa aberto, porque no Evangelho de João, ali fala exatamente de 7 milagres. E a gente sempre estudou com 7 milagres, mas eu fui aprofundando, olhando um pouquinho mais com carinho, com profundidade para esses milagres, e eu percebi que não são só milagres, são sinais que Deus fez, sinais que Jesus realizou com um propósito maior. Então nessa noite quero falar desses 7 sinais de maneira breve, mas parar um pouquinho mais nesse sétimo sinal que eu chamo de sinal perfeito. E como eu ia preparar essa mensagem, eu comecei a pensar sobre o número 7, e eu vi quanto o número 7 é conhecido como o número da perfeição. E é interessante quando você começa a focar numa coisa, parece que aquilo começa a saltar nos seus olhos, né? E tudo que eu olhava era o número 7. Falei, nossa, agora o negócio é a perfeição. Você sabe que o número 7, ele aparece várias vezes na Bíblia, em muitos lugares. O número 7, ele já começa no ato da criação. A Bíblia diz que no 7º dia da criação, foi quando o Senhor descansou, até virou depois o 7º dia da semana, com tempo para nós. É o número também dos animais limpos que foram trazidos para a Arca de Noé. O número de animais limpos são 7 pares também. É o número de vezes que você tem várias histórias na Bíblia, por exemplo, como eu falei que o nosso tempo é de Josué, foi um número que o povo rodeou lá as muralhas de Jericó por 7 vezes. É o número de vezes que Jesus aparece no Evangelho de João dizendo, eu sou. No Evangelho de João, Jesus aparece 7 vezes dizendo, eu sou. E também, você começa a pensar, por que tanto 7 tem na Bíblia? Porque o 7 era considerado pelos hebreus antigos o número completo, é o número perfeito, o número realmente da perfeição. Alguém também já disse pela ciência que Deus, a digital de Deus, o DNA de Deus está em vários lugares. E eu comecei a aprofundar sobre isso, e eu comecei a ver que o átomo, por exemplo, ele tem uma estrutura energética, que começa com K, E, L, M, N, O, P, Q, que dá 7. Então o próprio átomo, olha a mão de Deus do átomo, o átomo que é a menor partícula, ele é dividido em 7. Tudo isso aí você fala assim, mas qual a grandeza, a ciência, como que Deus está presente em tudo? Por exemplo, quando Deus disse, haja luz, é interessante quando você entende, nesse momento da criação do haja luz, que a luz ela é dividida em 7 cores monocromáticas. Olha que coisa interessante, dessas 7 cores que tem dentro da luz, é que saem todas as cores, que é a beleza de tudo que você vê. Olha o detalhe de Deus. A Bíblia fala que no ato da criação, quando Deus criou a luz, e quando Deus estava criando todas as coisas ali, fala que os anjos cantavam. Você sabia disso? Que os anjos, Deus criando e os anjos cantando, os anjos adorando. Jó fala isso em Jó 38:7, que os anjos adoravam. Então, o Senhor é dono da música também. Ele criou a música. Olha que detalhe para os músicos, né? São 7 notas musicais. Que coincidência. Eu falei, nossa, esse negócio de 7 está me encantando demais. Aí eu falei, deixa eu olhar meu nome. Olha só, o nome Richard tem 7 letras. Aí está ficando metido demais, né? É muita coincidência, né? Mas brincadeiras à parte, quando você olha para a Bíblia, fala que Jesus Cristo é o 7. Jesus Cristo é a perfeição. Mateus fala que sede vós perfeito, como é Jesus Cristo, como ele é perfeito. E se você gosta de pesquisa e vai pesquisar na Bíblia, a Bíblia Almeida, corrigida, revisada e fiel, ela traz mais ou menos 375 versículos. Eu falo mais ou menos porque pode ter um errinho, mas a maioria diz que é 375 versículos com o número 7. Sabemos que o número 7, ele é muito especial na Bíblia, porque o significado do número 7 é a totalidade de Deus em tudo. Então, por exemplo, o número 7, ele é considerado o que une o céu à terra, porque no céu é o número 3, como isso, pastor? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na terra são os 4 pontos cardeais. Então o 4 com 3, a terra é unida a Deus pelo 7. Então você começa a ver o 7 em vários lugares.
Aí eu falei, poxa, como a gente vai estudar Apocalipse, né? Eu comecei a dar uma olhada para Apocalipse, eu falei, meu Deus, olha que coisa linda. Por exemplo, em Apocalipse você vai encontrar o número 7 em vários lugares. Por exemplo, 7 estrelas, 7 castiçais, que é o menorá também, 7 lâmpadas de fogo, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 anjos que tinham 7 taças, e agora a gente está até preocupada, né, com as 7 pragas, né? Vai que os gafanhotos aí, a pandemia, então fala também das 7 pragas. Então, eu comecei a pensar sobre isso, como o 7 é muito importante. Aí quando eu olhei para o Evangelho de João, e olhei diferente, não só como milagre, os milagres que ele fez no Evangelho de João, que são 7, eu vi que são sinais de Deus. Então, nessa noite, o meu desejo, a minha oração, é que o milagre perfeito aconteça na sua vida. Que o milagre perfeito é algo que Deus tem para fazer, porque o milagre perfeito, ele traz para a sua vida 3 coisas: uma colheita dupla, uma bênção dupla, e um milagre duplo. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Existe negócio, já pensou você plantar algo e colher o dobro? Já pensou você quer uma bênção e ela vir dupla? Já pensou você quer um milagre e ele acontece em dobro? Esse é o milagre perfeito. Quer dizer, você crê nisso? Você crê que isso é possível? E a minha oração nessa noite é para que isso aconteça na sua vida. Olhando para o Evangelho de João, que você está aberto aí, os estudiosos da Bíblia e do Evangelho de João, eles chamam o Evangelho de João, divide o Evangelho de João em 2 livros. Não sei se você sabia disso. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 12. Essa primeira parte é chamada Livro dos Sinais. Livro dos Sinais. Olha só, João, do capítulo 1 ao capítulo 12, Livro dos Sinais. E do capítulo 13 até o capítulo 20 é considerado o Livro da Glória. Porque os sinais apontavam para a glória de Cristo. É interessante isso, porque o Evangelho de João, os sinais que Jesus realizou, apontam para a sua própria glória. Como tudo que Jesus fez, se você olhar na Bíblia, em tudo que Jesus realizou, sempre vai apontar para a crucificação, mas para a ressurreição dele, para a glória de Cristo. Então eu quero dizer para você que o objetivo principal do Evangelho de João é que algo poderoso aconteça na sua vida. Quer ver? Abra sua Bíblia em João 20, nós vamos ler o versículo 20, versículo 30 e 31. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia, João 20, versículo 30 e 31. Mesmo assentados, você aí na sua casa, você aqui, vamos orar novamente? Pai, a tua palavra é linda, é maravilhosa, é poderosa, e a tua palavra tem o poder de realizar algo que homem nenhum pode realizar. E eu te peço, Pai, que nesta noite seja realizado na vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão nas suas casas, algo poderoso. E eu quero chamar, Pai, esse algo poderoso de um milagre perfeito. Essa é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mesmo assentado, olha o objetivo do Evangelho de João para a sua vida. João 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Aleluias. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Então veja só, o objetivo principal é que você creia. E crendo, você tenha a vida eterna. Se você ainda não crê, que nessa noite você possa crer no nome que é sobre todo nome. Se você ainda não tem a certeza da vida eterna, que essa seja a noite na sua vida. Eu tenho dito isso, e você sabe muito que eu tenho dito aqui na igreja: amados irmãos, estejam atentos aos sinais. E eu quero dizer que esse sinal é o principal para a sua vida. Estejam atentos aos sinais. Sinais vem de semear. A palavra semeia. É como são conhecidos 7 milagres especiais que Jesus realizou no 4º evangelho. Porque um sinal, amados, sempre indica algo que tem sentido. Algo que Deus fez ou algo que Deus quer fazer. Se você olhar para a Bíblia, você vai olhar que todas as coisas que Moisés realizou, os sinais que Moisés realizou, autentificavam o poder profético na vida de Moisés, mas revelavam o grande eu sou. Quando você abre em Êxodo 4, por exemplo, e vê lá aqueles sinais que aconteceram,
todos apontavam para a grandeza de Deus. Da mesma forma, os sinais que Jesus realizou, como está em João 5, eles apontam para aquilo que Jesus Cristo é, o grande eu sou, também para a minha vida e para a sua vida. Para tanto, eu quero exemplificar algumas coisas. Primeiro sinal que você encontra no Evangelho de João, é aquela festa que houve lá em Caná da Galileia, quando a água é transformada em vinho. Amados, aqui você vai entender que Ele é Senhor sobre as circunstâncias e sobre a natureza. Esse é o primeiro sinal que Ele quer realizar, que não existe circunstância que Ele não possa mudar, e não existe nada na natureza que Ele não possa interferir ou transformar. Então esse é o primeiro sinal. Não era só um milagre para uma festa de casamento, era muito mais que isso, era um sinal da grandeza desse Deus. O segundo sinal de Jesus, a cura do filho de um oficial. Olha só, talvez você está aqui, você sabe que tem um parente, um amigo que está em outra cidade, talvez até em outro país. Eu posso orar e Jesus agir lá? Eu posso orar e Jesus atender lá? Esse nosso Deus, esse nosso Jesus é um Deus onipresente. Então Ele vai nos mostrar que Ele é Senhor sim sobre as enfermidades, mas mais do que isso, Ele é Senhor do tempo e do espaço. Esse é o sinal que Ele quer revelar ali. O terceiro sinal de Jesus, a cura de um paralítico. Esse sinal é maravilhoso. João, em capítulo 5, vai falar sobre isso. Mas ali estava um homem que há 38 anos, ele não andava, ele estava paralítico. Eu até quero parar um pouquinho nesse tempo, porque eu sei que muitas famílias aqui da igreja são exemplo para mim. Eu fico pensando assim, você já parou para pensar o que é para alguém nunca ter andado? Ou o que é para alguém ficar 38 anos sem andar? O que é alguém que também andava e agora não anda mais? E a gente começa a olhar para isso e você vê que Jesus, ele chega, isso que me chama a atenção, ele faz uma pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Parece até que, poxa, quem que não quer ser curado? Parece que Jesus está brincando com isso. Não, irmãos. No sentido hebraico, quando Jesus fala assim, você quer ser curado? Jesus está falando assim, você vai se esforçar para isso? Tem algo que você pode fazer, você está fazendo? Quando a gente precisa de um milagre, se você pode ir no médico, se você pode tomar um remédio, se você pode fazer a consulta, se você pode fazer tantas coisas, você faz. Então esse milagre, Jesus vai ensinar algumas coisas que, quando ele fala, você quer curado, é como, ó, o número 7 novamente, como aquele homem Naamã, eu quero ser curado, o que eu tenho que fazer? Ó, mergulha 7 vezes, ó, 7 vezes novamente. Mas ele teve que sair, ele teve que se humilhar, ele teve que se esforçar. Aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela teve que andar no meio da multidão. Será que Jesus vai se importar comigo com tanta gente? Ele está indo para outro lugar, será que ele vai me ver? Aquela mulher, ela deu um jeito de tocar na hora nas vestes de Jesus. Então, você vai perceber que esses milagres, essas curas, são mais do que simples milagres, são um sinal de coisas grandiosas que Deus quer fazer. E falando por admirar, irmãos, eu acho que o Marcelo não perde um dos cultos, essas pessoas que eu vou falar aqui, mas eu sou fã de carteirinha aqui de algumas famílias. Por exemplo, Marcelo, a Vanessa, e do que eu chamo do meu guerreiro, eu chamo ele de guerreiro, Luiz Felipe, flamenguista ainda. Olha, eu falo que essa família para mim é um exemplo de perseverança, de garra, de luta. Por exemplo, a família também do Olacir e da Ana, eu chamo do meu príncipe Davi, vocês conhecem. Gente, a criatividade que Deus deu para essa família, não só para abençoar o Davi, mas abençoar outras famílias com os produtos ortopédicos, as coisas que eles inventaram, que eles criaram. E aí eu olho para a família também, que mostra perseverança e fé, a família do André e da Tati. Quando eu falo que tem as minhas princesas, que eu sou fã de carteirinha, que agora é a doutora Monique, né? E a agrônoma Maiana. Mas são famílias, irmãos, que elas dão lição de vida para a gente, um exemplo, que eles creem no milagre, eles esperam o milagre, mas eles fazem tudo que está no alcance deles. E só quem sabe, quem espera um milagre, sabe o que é você se esforçar e fazer tudo que está ao seu alcance. Porque essas famílias, irmãos, me ensinam muitas coisas. Porque há milagres que requerem amor duro. Há milagres que requerem tempo. Há milagres que requerem realmente um esforço extra. Há milagres que requerem sangue, suor e lágrimas. Conversa com essas famílias, você vai entender o que eu estou falando. Mas o que eu sei é que quando você entende que Jesus, Ele é um Deus de sinais e maravilhas, você vai entender que Ele é o Senhor presente nas situações impossíveis. Ele é o Deus das situações impossíveis. E o quarto sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. Amados, aqui
Jesus nos dá uma lição de muita coisa. Ele é o Deus da partilha, Ele é o Deus que se preocupa com o próximo, Ele se preocupa com a fome das pessoas. Ele é o Deus que fala assim: olha, eu tive fome, tive sede, tive frio, o que você vai fazer com isso? Ele é o Deus que nos ensina, que Ele nos dá pão, Ele nos dá semente, porque Ele quer que a gente entenda nesse milagre que o sinal dEle é que Ele é o Senhor da multiplicação. Ele faz a multiplicação de tudo. E o quinto sinal, fantástico, Jesus anda sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas. Você sabe essa história, o vento soprava forte, os discípulos ficaram desesperados com a tempestade, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. Eles ficam apavorados, eles assustam, pensam que é um fantasma, e Jesus de repente ele só fala assim: ei, sou eu, gente, sou eu. Ou dissesse: eu sou o Senhor que anda sobre as águas, eu sou o Senhor que acalma a tempestade. Então eu falei: mas que milagre é esse, só andar sobre as águas? Não, muito mais que isso. Ele estava revelando quem Ele era realmente. Ele era sim Senhor sobre a natureza, Senhor sobre todas as coisas, mas Ele estava mostrando aqui um sinal poderoso: eu sou o Senhor libertador de todos os seus medos. Ele liberta a gente de todos os medos. Que sinal maravilhoso! O sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Jesus pode curar a cegueira física, a cegueira espiritual. Não há nada que Ele não possa curar. Mas se a gente entender a grandeza desse sinal, você vai entender lá em João 9, por exemplo, 39, ele diz assim: eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, e os que estão vendo se tornem cegos. Que é isso? Ele estava dizendo muito mais que isso. Ele queria falar com a igreja, com os fariseus. Ele queria dizer que a cegueira é não ver as pessoas necessitadas, é o não ver o meu próximo, é o não ver as pessoas que estão à margem, é não ver as pessoas que necessitam do meu cuidado, é o ser alguém que só vê o pecado das pessoas, mas não vê um pecador que sofre e precisa. Então Jesus aqui, sabe qual é o sinal? Ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou o Senhor da criação, eu criei todas as coisas, e eu sou a luz deste mundo, e eu quero que você seja a luz também. Eu quero que você guie as pessoas, quero que você oriente as pessoas. E aí a gente chega no sétimo sinal. Dá vontade de fazer uma série falando de cada só um desses sinais, irmãos. Mas eu quero parar aqui no sétimo sinal, que é a história que você conhece, a ressurreição de Lázaro. A história de Lázaro que muitos pastores, eu mesmo já preguei acho que várias vezes, já usei em não sei quantos funerais a gente vê as pessoas usando. Você vê as faixas escritas lá, né, sobre os versículos que tem em João 11. Deixe sua Bíblia aberta em João 11. Mas aqui temos a história da morte de Lázaro. E é o sétimo sinal ou o sétimo milagre. Mas nessa noite, eu quero chamar esse sinal de milagre perfeito. Eu quero chamar esse sinal de milagre perfeito. Para tanto, eu quero que você abra a sua Bíblia. Não vamos ler todo o texto. Se você não conhece a história de Lázaro, eu convido você a ler na sua casa, depois ler com calma. Mas eu quero convidar você a abrir em João 11, versículo 21 e 22. Olha só. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Você já pensou como seria maravilhoso poder voltar no tempo? Poder consertar algumas coisas erradas que você fez, algumas palavras que você disse que machucou, algumas coisas que você errou e que não dá para voltar atrás. Se você pudesse reverter algumas situações em que você se envolveu, ou que você fez, que você criou. Já pensou se pudesse isso? Já pensou se você pudesse voltar no tempo, antes de ter dito algo ou fazer algo, evitar isso? Já pensou se isso fosse possível? O problema é que, obviamente, a flecha do tempo corre numa única direção. E a palavra lançada, você não tem mais como reverter, de como mudar aquilo ali. Você não pode, e eu acho que muitos já tiveram essa experiência, você não pode desassar biscoitos queimados. Né, Ineu? Ineu que ensina o pessoal a fazer bolo. Eu vi lá, viu, Ineu? Lá você ensinando o pessoal os bolos, né? Maravilhoso lá. Então, assim, não dá para alguém que queimou o bolo voltar atrás. Não dá para desassar o bolo, não dá para desassar o biscoito, não dá. E isso aqui eu ia falar para o Edson, né, o nosso cabeleireiro, não dá para descortar o cabelo que foi cortado errado.
Não é o caso dele, tem gente que está aprendendo, assim, tem gente que mais cortou, você fala, meu Deus, fizeram isso com o meu cabelo, como que eu vou voltar atrás? Eu me lembro quando eu era moleque, você via alguém com o cabelo meio, rapaz, que caminho de rato que fizeram na sua cabeça. Era esse o ditado que usavam naquela época. Então não dá para desfazer o caminho de rato, não dá para descortar o cabelo. Eu não sei se existe essa palavra, né? Não dá para desdeletar os arquivos que foram deletados. Não dá para desavançar o sinal vermelho, gente. Não dá. Talvez tenha gente já bati o carro mesmo. Eu achei que o amarelo era para correr mais, eu acelerei mais, né? Pessoal, todo mundo pensa isso. Então, há momentos que são irreversíveis, que deixam um buraco no coração para sempre, que deixam uma ferida. Por exemplo, já aconteceu com muitos de vocês, mas já aconteceu comigo. Como ficar ao lado do caixão de alguém que você ama, como eu fiquei do lado do caixão do meu irmãozinho, de 12 anos. Ficar do lado do caixão, ou ver o seu pai morrendo do seu lado, e depois ter que estar do lado do caixão dele. São coisas que são irreversíveis que para a gente, são coisas que você não tem como mudar, são situações desagradáveis, trágicas, dolorosas. Como você talvez recebe a notícia, ou alguém chega para você, olha, não dá mais, eu quero me separar, o divórcio. Quando você de madrugada recebe o telefonema, e eu falo que os telefonemas de madrugada são sempre assustadores, alguém ligando para você de madrugada pedindo socorro, ou quando você vai pegar o resultado do exame que você fez no laboratório, e às vezes não é o resultado que você esperava. Quem já não passou por isso? Quem talvez não esteja passando por isso? Eu achei uma frase incrível, eu guardei essa frase e estou usando hoje. Essa frase diz assim: nunca coloque uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Mas também, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Porque quando alguém morre, obviamente colocamos um ponto final, fim de jogo, acabou a história. Mas não, Jesus ele pode dar a prorrogação. Jesus pode reverter essa situação. Não acaba até que Deus diga que é ponto final. É Deus que dá o ponto final. Quando Jesus ouviu a notícia de Lázaro, que Lázaro estava doente, Jesus fez uma declaração ousada. Jesus declarou antes mesmo, ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte. Puxa, Jesus errou. Lázaro morreu. Não é isso que a história fala? Essa enfermidade não é para a morte. Aparentemente parece ser uma afirmação equivocada. Afinal, de fato, Lázaro morreu. Mas a palavra operativa que você tem que olhar aqui é para. Não é para a morte. Ou seja, essa enfermidade eu não vou entregar para a morte. Não vai ficar na mão da morte. Essa enfermidade não é definitiva. Jesus disse que a enfermidade não seria para a morte e não foi. Não foi porque a morte não conseguiu segurar Lázaro quando o autor da vida chamou Lázaro pelo nome dele. Um dia, o Senhor vai nos chamar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar em Cristo. A morte não é definitiva para mim e para você também. Ele sabia que Lázaro morreria, mas Jesus não colocou um ponto final. Ele inseriu uma vírgula de 4 dias. Maria e Marta tiveram a impressão de que Jesus estava 4 dias atrasado. Quantas vezes você já teve essa impressão? Puxa vida, se o pastor, eu gosto porque é o pastor pastor é o culpado, gente, não vai ter jeito. Se o pastor tivesse vindo antes, se culparam Jesus, né? Se o pastor tivesse vindo antes, puxa vida, se o gerente do banco tivesse liberado antes aquele papagaio, né? Antigamente chamava papagaio, não chama hoje, aquele empréstimo. Mas se o médico não tivesse demorado tanto, mas se isso e se aquilo. A janela da oportunidade fechou quando Lázaro deu o último suspiro. Mas não acaba até que Deus diga que é o fim. Deus sempre tem a palavra final sobre toda e qualquer situação. E Marta sabia disso. O que sai da boca de Marta, amados, é uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Eu já vi tantas declarações lindas, mas essa declaração, olha novamente para o texto de João 11, versículo 21 e 22. Mas olha agora com fé, olha agora com o rema de Deus, olha agora pedindo discernimento espiritual. Olha o 21 novamente. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu já vi muita gente só falando, essa mulher reclamou de Jesus, já meteu a boca em Jesus, já cutucou Jesus. Irmãos, não é nada disso. Olha o 22. Mas também sei que mesmo agora,
tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Você percebe a conjunção? Há um mas entre a declaração do fato e a declaração da fé. Há um mas. Essa declaração de fé de Marta revela dois tipos de fé. Primeiro, o primeiro versículo que você leu, eu chamo de fé preventiva. Pastor, o que é isso? Por que tinha escutado isso? A fé preventiva é assim: eu acredito que Deus, se Ele estiver presente, Ele pode evitar que muitas coisas aconteçam ruins. Deus me guarda na viagem, Deus me guarda no negócio que eu vou fazer, Deus me guarda no namoro, Deus me guarda de tomar uma decisão errada. O Senhor Jesus, Ele pode antecipar as coisas, Ele pode evitar as coisas. Então Marta está dizendo: Senhor, eu quero declarar que eu sei que se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ela está dando uma declaração de fé, que ela sabia que se Jesus estivesse ali, a coisa seria diferente. É uma fé que ela tem. Mas a segunda parte é a dimensão da fé que eu chamo fé da ressurreição. Porque em seguida ela fala, ela está dizendo assim: Senhor, eu acredito que o Senhor é o único que pode desfazer o que está feito. Ele é o único que pode desfazer todo decreto de morte, todo decreto sobre a sua vida. Ele é o único que pode. É a fé que recusa um ponto de decepções, de notícias trágicas. É a fé que Deus pode tornar o impossível possível. É essa fé. Jesus chegou com 4 dias de atraso, mas mostrou seu poder de forma como nunca antes havia sido visto. Você pode ver lá quando começou lá o milagre lá transformando a água em vinho, ele falava assim: olha, não chegou minha hora ainda. Não chegou a hora de eu revelar, não chegou a hora de eu revelar essa perfeição, esse poder, essa grandeza. Mas no 7º sinal, ou 7º milagre, foi o confronto da morte súbita com o adversário que ela desconhecia e que ela ia enfrentar ainda novamente. O Senhor da morte e da vida lutou de igual para igual com a própria morte, e a morte confrontou alguém sem igual. E para você entender a dimensão desse milagre, às vezes a gente lê e não tem a dimensão do milagre, do que aconteceu. Eu comecei a olhar aqui, eu falei, acho que tem 2 milagres aqui. Um milagre que você vai achar engraçado, mas eu acho que é milagre. Porque para compreender plenamente o 7º milagre, você tem que compreender como que era a tradição funerária judaica, como que funcionava aquilo lá naquela época, como que acontecia. Só para você entender uma coisa, olha, quando Lázaro morreu, os pés foram amarrados na altura dos tornozelos. Amarraram os pés dele. Também, em seguida, o cadáver foi envolto, eles calculavam lá, era mais ou menos isso, de 30 a 45 quilos de mortalha, de pano. Por isso você vê aquelas múmias, sabe aquelas múmias? Então enrolava embaixo dos braços, enrolava na cabeça também. E era muito pano, enrolava. Então, há estudiosos que acreditam que a cabeça dele, estudiosos só sobre Lázaro, foi envolto em tanto linho que mediria uns 30 centímetros de largura. Meu pai, se não estava morto, morreu sufocado, né? Tem gente até que quer ter um caixão lá com um negócio, se ele ressuscitar, ele dá um jeito dele sair dali. Mas Lázaro parecia uma múmia. Baseado nas tradições funerárias, parece que 2 milagres acontecem aqui. O primeiro é o milagre da ressurreição. Agora o segundo milagre, mas eu fico espantado com isso, porque imagina, o cara está deitado lá, amarrado desse jeito, tornozelo, envolto naquilo lá. Aí Jesus fala assim: Lázaro, ressuscita aí, Senhor. E agora, como que eu saio daqui? Como que eu levanto? Gente, eu não sei como que Lázaro se agitou, mas eu imagino que ele conseguiu ficar de pé, e ele saiu de lá assim, ó. Ele saiu pulando de lá, só pode, porque olha o versículo 11, o capítulo 11, versículo 44. Não é brincadeira isso não, gente. Aqui fala assim, ó: então o homem que havia morrido, Lázaro, sai da gruta, tendo os pés e mãos atados com faixa de linho. Com tudo isso, como que ele saiu de lá desse jeito? E o rosto envolto em pano. Tanto é que Jesus orientou, falou assim: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Porque com certeza ele saiu de lá, pulando como uma múmia, não sei. Mas quando Lázaro sai pulando do túmulo, eu tenho certeza disso, amados, porque havia uma tristeza que invadiu ali. Jesus mesmo tinha chorado, você sabe disso. Eu acho que aquele momento, eles, antes de tirar as ataduras dele, a mortalha dele, eles começaram a pular junto com ele de alegria, começaram a fazer festa, começaram a celebrar. Por quê, amados? Se você não entender o que esse milagre significa, você não entendeu nada dos milagres que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida.
Porque o milagre não é só um prenúncio da ressurreição de Lázaro, mas é um prenúncio da minha e da sua ressurreição em Cristo Jesus. Porque não é algo apenas para Lázaro, é uma prévia do que Jesus quer fazer na sua vida, aqui e agora. Quando pecamos, é como se o inimigo, porque quando pecamos nós morremos, fomos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, estamos separados de Deus, mas estamos amarrados na mortalha do pecado de Satanás, que quer nos deixar, ali como lá em Hebreus fala assim, que tem que deixar o embaraço e o pecado que nos rodeia. Está lá em Hebreus, o pecado nos enterra vivos e nos faz múmias, mas Jesus está chamando eu e você para sair do túmulo. Eu gosto muito, primeiro nas promessas, né? Eu quando era moleque gostava muito de caixinha de promessa, né? E eu gostava muito de colocar meu nome lá, principalmente quando tinha o nome de Abraão. Vai, Abraão, me desculpe, é meu nome aqui. Isaac, quando é coisa ruim, não quero, aqui eu quero meu nome aqui. Eu ia colocando nas promessas o meu nome. E eu quero desafiar você nessa noite a colocar o seu nome, nesse momento que ele fala para Lázaro, assim, Lázaro, sai para fora, porque que talvez um dia, se você morrer em Cristo, se você não estiver vivo, não for arrebatado, ele vai falar assim, sai do túmulo, sai para o arrebatamento, assim como que ele vai falar a palavra, mas desde agora ele pode falar, Richard, sai para fora, João, Pedro, Paulo, Maria, José, sei lá, o nome seu, sai para fora. Será que nessa noite você não está ouvindo ele chamar o seu nome? Ele está chamando você para sair do seu pecado, ele está chamando você para sair da morte, ele está chamando você para sair do túmulo, porque ele quer te dar uma nova vida, de vida em abundância, de vida plena no Senhor. O Senhor da vida e da morte quer fazer por você o que ele fez com Lázaro, o que ele fez na vida de Lázaro, mas ele não quer lhe devolver apenas a vida que o pecado e Satanás roubaram, ele quer te dar uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida diferente de tudo o que você já viveu. O céu é o destino meu e seu. A morte foi derrotada uma vez por todas em Cristo Jesus. Não podemos esquecer das palavras que o apóstolo Paulo disse, que está em 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55, ele diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Você tem que tomar posse dessa palavra na sua vida. É a mesma palavra que está em Efésios 5:6. Eu e você, estando mortos em nossas transgressões, ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça, você e eu somos salvos. Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso eu chamo de milagre duplo. Isso eu chamo de milagre perfeito. Uma colheita dupla, uma bênção dupla, um milagre duplo. Por quê? Colher o melhor dessa terra é para agora, irmãos. O que você plantar agora, também você vai colher lá no céu. Tem um galardão preparado para você. A bênção é para aqui, mas a bênção é para lá. Colher o melhor da terra aqui e agora, e colher no céu o que plantamos aqui. Bênção dupla. Ser abençoado em tudo aqui na terra, tudo que você colocar a sua mão, tudo que você colocar a planta dos pés, prosperar. Ser abençoado é para aqui, mas é para além, para as regiões celestiais, é para o céu. Ser salvo da condenação eterna e ganhar o presente da vida eterna. Que bênção dupla, irmãos. Que bênção poderosa. O sétimo milagre revela a verdadeira identidade e a identidade de Jesus, onde ele quer revelar a sua identidade, que você é filho dele, que você tem um pai, que você pode dizer, Abba, pai, paizinho querido, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. Ele não é apenas o Senhor da latitude, o Senhor da álgebra, o Senhor da matemática, ele não é apenas que anda sobre as águas, ele não é apenas que pode fazer mãos ressequidas serem transformadas, dar vista aos cegos, fazer o coxo andar, ele é muito mais que isso. Ele deixou para esse ápice aqui, para dizer quem ele era. Ele declara assim, eu sou, nesse sétimo milagre, eu sou a ressurreição e a vida. Amados, que palavra tremenda. Essa é a declaração única que diferencia Jesus e o coloca numa categoria exclusiva, o Filho de Deus. O cristianismo não foi edificado sobre a fundação da filosofia ou de um código de ética bonitinho. Eu acho que no rodapé da nossa história, no rodapé do crente, está lá embaixo assim, ó, túmulo vazio. Essa é a diferença. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. As pessoas precisam entender que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aqui, muitas pessoas ficam emperradas, porque da mesma forma como Lázaro morreu, todo mundo achou que era o fim.
Da mesma forma, quando foi colocada uma pedra no sepulcro de Jesus, muitas pessoas falam assim: ele era um profeta, ele era um sábio, ele era alguém muito bom, ele era alguém que fazia muitas coisas. Não, o próprio Jesus Cristo se intitulava: eu sou o Rei dos Reis, eu sou a morte, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Ele se declarava, não há outro termo. Amados, ou Jesus é Senhor de todos, ou não é Senhor de ninguém. Ou Jesus é Senhor da sua vida, ou Ele não é de ninguém. Ou Ele é o Senhor sobre todas as coisas, ou não é. E eu te pergunto, Ele é o Senhor da sua vida? É uma escolha que você precisa fazer, se Ele é Senhor sobre você. Porque depois de afirmar sua identidade, após a ressurreição, Jesus faz uma pergunta queima-roupa para Marta. E essa mesma pergunta que Ele me manda fazer para você que está aqui e para você que está na sua casa. Ele chega para Marta e ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora ele olha para Marta e diz: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? E Marta, ela dá a resposta, ela diz assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, um pequeno sim pode mudar a sua vida. Um pequeno sim pode mudar a sua eternidade. O que você tem dito para o Senhor? Só um sim para as suas bênçãos? Porque se você diz como Marta, sim, Senhor, Ele é Senhor de tudo que você é, de tudo que você tem e de tudo que você será. É uma diferença muito grande. É uma prova que não é de múltipla escolha. É uma prova que não é de marcar X. É uma prova de consulta. Isso é bom, hein? Eu me lembro que quando eu era aluno na escola, eu falava assim: professor, é prova de consulta? Ficava louco para falar que era. Ela falava assim: é sim, ufa, consulta sua mente. Aí caía tudo por terra, né? Mas aqui é uma consulta na Bíblia, na palavra, naquilo que Jesus falou. E ele diz lá em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Qual vai ser a sua escolha? Você vai dizer: sim, eu creio, eu reconheço que a ressurreição de Jesus Cristo é o eixo em torno do qual gira a minha fé, a sua fé, a fé cristã. No que tem girado a sua vida? No que tem sustentado a sua vida? Quando Jesus ressuscitou, o fato redefiniu radicalmente a realidade. Quando saiu do túmulo por seu próprio poder, a palavra impossível foi retirada do vocabulário do crente, do servo do Senhor. E eu quero dizer um segredo para mim e para você que entende que Jesus é Senhor. É aprender a viver como se Jesus tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. É assim que devemos viver. É assim que deve ser a nossa vida. Porque, amados, a ressurreição de Cristo, esse sétimo milagre de Lázaro, é para nos ensinar algumas coisas para mim e para você. E com ele, ressuscita os seus sonhos, os meus sonhos. Ressuscita as relações que parecem estar mortas. Ele ressuscita porque ninguém sorriu quando Lázaro morreu. A tristeza estava por ali. Mas a Bíblia diz que desde o dia em que Lázaro foi sepultado, havia só tristeza, havia só dor. Mas saiba de uma coisa: quando Lázaro saiu do túmulo, ninguém conseguia parar de sorrir ou rir. O sétimo milagre, eu quero dizer para você, é uma foto de quem é Jesus, para mim e para você, do que Jesus faz. O Senhor da vida e da morte toma das mãos do inimigo o que ele roubou, depois devolve para nós com correção eterna, com juros, não é correção monetária, com juros e correção eterna. Você crê nisso? Quando Jesus morreu na cruz, você sabe, Satanás riu, mas Jesus Cristo riu por último. O Senhor da morte riu por último. Se você precisa de uma nova chance, essa palavra é para você que está aqui essa noite, para você que está na sua casa. O Senhor quer te dar uma nova chance, em toda e qualquer situação. Ele está te dando uma segunda chance. No que, pastor? E eu te pergunto, será que tem algum sonho enterrado a 7 palmos de fracasso? Será que existe algum sonho que você julgue cancelado? Será que você acreditou que a sua alegria foi sepultada e não pode ressuscitar? Será que você não consegue mais ouvir a voz de Deus? Ou talvez você fale: eu nunca ouvi a voz de Deus. Será que você acha que já faz tanto tempo
que Deus se esqueceu de você? Como eu disse antes, eu quero reafirmar para você, um pequeno sim nessa noite pode mudar a sua vida. Um pequeno sim pode mudar a sua eternidade. E eu quero perguntar para você, aí no seu coração, talvez com a sua voz, talvez com a sua mente, talvez com todo o seu corpo, aí na sua casa, você que está aqui, será que você pode dizer para Jesus como Marta? Sim, Senhor. E talvez, se você pudesse dizer, talvez dizer assim: ressuscita-me como Lázaro, ressuscita-me, Senhor. Tira também tudo que está me amarrando, tudo que está me machucando. Há uma canção que nós vamos adorar o Senhor que diz assim: Mestre, eu preciso do milagre, transforma a minha vida, transforma o meu estado, remove a minha pedra, eu não consigo remover isso. Remove, Senhor, muda a minha história. Talvez você está dizendo isso: muda a minha história, muda a história dos meus filhos, muda a história do meu casamento, muda a história, Senhor, do meu trabalho, muda a história da minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me toca. Você pode pedir isso, me toca, Senhor, me chama para fora. Mestre, eu preciso de um milagre, eu preciso. Amados, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, para você que está aí na sua casa, para você que está aqui, Deus me manda dizer para você que nessa noite Ele está colocando uma vírgula sobre isso que você acha que estava cancelado, sobre isso que você acha que não tem mais jeito. Ele está colocando uma vírgula, está colocando uma vírgula. Você crê nisso? Está colocando uma vírgula. Eu tenho certeza que Ele dará seu sorriso de volta. Você crê nisso? Ele dará o seu riso de volta, Ele dará a sua vida de volta, Ele dará uma vida eterna para você. Jesus, no sétimo milagre, revela a identidade dele, sabia? Mas Ele revela ali a minha e a sua identidade. Sabe por quê? Nesse milagre, Ele vai dizer quem eu sou, quem você é. Sabe o que Ele disse para Lázaro? O que Ele disse para mim, para você? Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você toma posse dessa palavra? Opa! Você não é um vencedor só, você é mais do que vencedor. Amém. Ó, você é menina dos meus olhos. Você é menina dos meus olhos. Você é herdeiro. Você é herdeiro de todas as promessas. Opa, não é só herdeiro, não é para você viver aqui na terra já como co-herdeiro, já viver as promessas do Senhor agora, viver nesse tempo. Eu quero dizer para você, você é filho de Deus. Sabe o que significa isso? Eu tenho um pai, eu não estou sozinho. Aba, pai, paizinho querido, eu não estou abandonado. Aba, pai, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Opa, não é só isso, você é um príncipe, você é uma princesa. Você vai sentar na mesa do rei, vai comer com o rei, vai estar com o rei. Ele é o único que pode fazer isso por você. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê nisso, o impossível se tornar possível na sua vida.